gostaria de saber aqui dentro e a parte, pessoal, aqui, quantos de vocês são cristãos? Por favor, levanta a mão. Todo mundo é cristão. Glorificar a Deus não Senhor por isso. Eu queria falar um pouco sobre o bullying na Escritura, na Bíblia. Como Deus vê o bullying, como Deus trata com o bullying. No livro do profeta, no segundo livro dos reis, Israel, no capítulo 2, depois vocês vão chegar em casa, pegar suas Bíblias e vão ler, eu vou ler, vou passar aqui só a história, o relato. Está registrado no capítulo 2, versículo 23 ao 24. Microfone. Diz o texto bíblico que havia um profeta em Israel e o nome dele era Eliseu. E Eliseu, ele era calvo. E um certo dia ele ia subindo, passando, e havia um grupo de jovens, adolescentes, rapazes. E quando ele começou a subir, aqueles jovens começaram a gritar: sobe, careca! Vai, careca! Ei, careca! E aí diz a palavra de Deus que Eliseu voltou-se para trás e naquele momento ele amaldiçoou aqueles 42 rapazes. Eram 42 rapazes. E qual foi a atitude do céu? A palavra de Deus diz que saíram duas ursas do meio do mar, duas ursas, e devorou aqueles 42 rapazes. Que Deus, ele não poupa pessoas que têm esse tipo de sentimento de antipatia pelo estranho. Observe, olha só que coisa incrível. Eram 42 rapazes e duas ursas. Por que enquanto uma estava comendo um, comendo outro, os outros 40 não correram? Não foram embora. Eles ficaram ali, estagnados, e aconteceu essa chacina por causa de um outro. De um. A segunda coisa que eu quero falar na Bíblia, que a Bíblia fala para nós, é sobre a inclusão social. Cabo, vocês falou aqui, o cabo. Não. Neves, Cabo Neves. É tanto cabo nessa época. Cabo Neves falou ali sobre a inclusão, coisa linda, aquele vídeo que ele passou. Mas a Bíblia fala de uma inclusão também. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, do 1 ao 7, depois vocês vão chegar nessas casas, vão ver, vai falar a história de Davi, o rei Davi, e o filho de Saul, Jonatas. Quando Davi ainda estava súdito de Saul, e Saul o perseguia, ele fez uma amizade muito grande com o filho dele, chamado Jonatas. E os dois eram como irmãos. É uma amizade que a Bíblia diz que os dois pareciam irmãos, de tão amigos que eles eram. E Jonatas fez um pacto com Davi, porque Jonatas sabia que Davi seria um dia o rei de Israel. Aí ele faz um pacto com Davi, fala: Davi, se acontecer que você chegasse a ser rei de Israel, trata com benevolência para com a minha casa. E Davi falou assim: pode ter certeza disso, porque era natural dos reis de Israel, de todas as nações. Quando um rei assumia, a tendência era exterminar a família do anterior, porque geralmente havia alguém que ficava rancoroso, mesmo que aquele rei não provocasse a queda do seu antecessor. E o que acontece? Davi, o rei Saul, morreu numa batalha, e chegou o tempo de Davi assumir o trono. E quando
já havia uma profecia também de Deus que a casa de Saul seria exterminada. E quando ficaram sabendo que Saul morreu, Saul tinha um filho, que Saul morreu, a casa de Saul foi invadida. E um dos filhos de Jonatas estava sendo no colo da sua ama. E quando eles viram aquele rumor das pessoas vindo, correndo para sitiar aquele lugar ali, ela começou a correr apavorada e o menino no colo, pequenininho, ele caiu e as pessoas vieram pisotear aquele menino. E mesmo ele todo quebradinho, ainda aquela mulher pegou ele e conseguiu fugir com ele. E ele escapou da vingança de Israel sobre a casa de Saul. E passaram-se os anos. Davi assume. E um dia Davi estava parado na casa dele lá. Aí lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. E chamou um dos seus servos. Escuta bem, cara, vocês aqui. Por acaso alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência para com ele? Aí falou, tem um servo dele que se chama Ziba. Talvez ele saiba de alguma coisa. Manda chamar o Ziba. Ele veio esse Ziba perto de Saul, de Davi. Aí Davi pergunta para ele, alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência para com ele? Aí Ziba começa a expressar, ele tem. Na casa de Jonatas tem um. E qual é o nome dele? É Mefibosete. Mefibosete. O significado de Mefibosete é terror sobre toda a terra. Davi ficou assustado. Puxa vida, ele tem esse nome. Que o nome, irmãos, em Israel simboliza muita coisa. Davi ficou assustado. Aí logo Ziba fala, pois, mas não fica assustado não, rei, porque ele é aleijado de ambos os pés. É aleijado de ambos os pés. Quer dizer, para a sociedade judaica, ele era um imprestável. Mas o rei fala assim, o quê? Manda trazer ele. Ele vai sentar na minha mesa. Ele vai comer da minha comida. Ele vai viver dentro do meu palácio. Porque para Deus, ninguém é emprestado. Ali naquele momento, foi a primeira inclusão social que a gente vê na palavra de Deus. Um rei, todo poderoso, manda chamar uma pessoa especial e diz, agora ele vai ser um igual, dentro do palácio, um igual. E é o que o governo hoje vem fazendo, né? A inclusão social. Nós entramos hoje no supermercado, encontramos nossos irmãos especiais lá, todos felizes, né? Atendendo a gente com o maior carinho, com o maior amor. Isso é lindo, e é de Deus, é bíblico, né? A segunda coisa é a não aceitação. Deus mostra para nós, estou acabando rapidinho. No livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, Deus faz uma pergunta assim: pode o leopardo tirar as suas manchas? E pode o etíope mudar a cor da sua pele? Sabe o que quer dizer isso? O leopardo pode tipificar um asiático, pode tipificar um europeu, né, que são a pele mais clarinha, o asiático já é mais amarelinho, mais moreninho, o etíope já sabe que sou eu, africano, afrodescendente. Deus pergunta, pode o leopardo mudar a sua pele? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Porque Deus sabia, irmãos, que muitas das vezes as pessoas não iam querer aceitar um da maneira que ele é. Hoje nós temos racismo, nós vemos o racismo étnico, né? E tantas coisas, mas Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. E o que Deus quer dizer com isso?
aceite-se como você é, da maneira que Deus te fez. Se você tem vitiligo, como o Carlos falou ali, fique feliz, pois Deus tem um propósito com você desse jeito. Se você nasceu afrodescendente, glória a Deus. Se você nasceu asiático, glória a Deus. Se você nasceu estacionado ali fora, todo mundo sabe o que é o Fusca, aquele carrinho redondinho, esparaminho, gordinho, todo mundo conhece o Fusca. Assim Deus criou o homem, a imagem que ele quis nos formar. Como é que se formou um homem? Cabeça, tronco e membro. Quando eu falo assim, eu vi um homem, eles logo vai me imaginar, eu vi uma cabeça, tronco e membro. É o que vem na sua cabeça. Eu vi uma mulher ali, você vai imaginar, cabeça, tronco e membro. A imagem que Deus nos criou. Agora também faz a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. E nós somos corpo, essa matéria, alma e espírito. E a semelhança de Deus para conosco é que Deus, ele é amor. E ele colocou dentro do nosso coração o amor. E o primeiro mandamento da lei de Deus, os 2 principais mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. E se nós vivermos isso, não tem dúvida. Obrigado. Vem cá para você dar um